Olá, meus irmãos, quero estar lendo com vocês em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que cheias foram as vasilhas, que disse ao seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e os teus filhos vivei do resto. Esse texto bíblico me fez lembrar da história daquela irmã, uma irmã bem velhinha, tinha um filho doente, acamado, e ela estava passando por algumas dificuldades financeiras. A aposentadoria dela tinha atrasado, e só ela e o filho, não tinha mais ninguém. O marido já havia falecido, e ela ligando o rádio, uma rádio evangélica, e na rádio lá estava uma promoção, que quem ligasse para a rádio havia um sorteio, e nesse sorteio eles iam estar oferecendo cestas básicas para a pessoa que ligasse. E ela de imediato ligou, disse: Meus filhos, eu estou ligando para vocês que eu estou passando uma dificuldade, e falou ao vivo com eles, com os narradores lá, os apresentadores do programa. E do outro lado lá, ouvindo, estava um incrédulo, um ateu. E esse homem ouvindo diz assim: mas essa mulher é serva do Senhor, ela diz que é uma cristã e passando dificuldade. Ele diz assim: eu vou aprontar uma com ela. Chamou os funcionários dele e diz assim: vocês façam uma compra, a melhor compra que vocês fizeram até hoje, coloquem na caminhonete e levem para essa mulher nesse endereço. Depois que vocês entregarem tudo, ela vai perguntar para vocês quem mandou. E aí, quando ela perguntar para vocês quem mandou, vocês digam para ela assim: foi o diabo que mandou. E aí ele deu aquela risada, aquela gargalhada, e disse assim: é hoje que eu humilho essa mulher, é hoje que eu mostro para ela que Deus não está interessado em ninguém. E eles fizeram assim, os funcionários fizeram a compra, foram para lá, aquela coisa toda, e compra daqui, compra dali, e chegaram na casa dela. Ela os recebeu muito bem, e entrou, deu café para os 2, pegou uns biscoitos que tinha lá, e foi muito agradável com eles. E já chegando a hora de ir embora, e nada dela perguntar quem tinha mandado a compra, E eles ansiosos para ela perguntar, porque o patrão queria uma resposta. Quando eles se levantam para ir embora, eles disseram assim: minha senhora, nós precisamos fazer uma pergunta para a senhora. Pois não, meus filhos, o meu patrão, o patrão que mandou, ele mandou saber da senhora, se a senhora ia perguntar quem mandou essa compra. Ela foi, deu um sorriso, olhou bem para ele e disse assim: meus filhos, eu não preciso perguntar quem mandou. Sabe por quê? Porque quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa oportunidade? Não importa a situação que nós estejamos vivenciando, nós podemos estar debaixo da ação do mal, uma opressão maligna, mas Deus é o Deus que pode, em nome do Senhor Jesus, nos dar a vitória que nós queremos, O inimigo, ele trabalha, ele luta, mas na realidade
Deus usa até o inimigo para poder glorificar o seu santo e bendito nome, né? A gente observa que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Então a nossa luta é espiritual, mas é o nosso Deus que está acima dessas entidades espirituais. Então quando Deus quer, até o inimigo tem que trabalhar a nosso favor. Então eu quero deixar para você essa reflexão nessa noite. Essa mulher, quando nesse texto bíblico aqui, passando por essa dificuldade, ela clama por um milagre na vida da sua família. E interessante que a provisão de Deus é algo tão extraordinário, o sustento de Deus é tão extraordinário, que essa provisão, ela depende única e exclusivamente de uma coisa: do nosso clamor a Deus. No versículo 1 diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou, dizendo, né? Ela clamou, a primeira coisa que ela fez foi clamar. E é isso que nós estamos fazendo nesses dias, 40 dias de clamor, entregando ao Senhor todas as nossas batalhas, nossas lutas, nossas tribulações. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu não sei a situação que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei, que o clamor ele toca no coração de Deus. Então nessa noite vamos estar clamando ao Senhor. Você também clame ao Senhor. Clamar é mais do que orar. Clamar é pedir socorro ao Senhor. Clamar é como dizer ao Senhor: Senhor, eu não tenho mais nenhuma solução para esse problema, não existe saída. Senhor, toca na vida dos meus filhos. Senhor, toca na minha vida financeira. Senhor, toca na minha saúde. E Deus tem poder para isso. Interessante, queridos, que a gente vê que ela fez exatamente como Eliseu mandou. Então a segunda coisa que eu diria para vocês, que a provisão de Deus vai depender do tamanho do nosso clamor, mas também vai depender do tamanho da nossa obediência à palavra do Senhor. Interessante que Eliseu disse para ela: vai e faz desse jeito. A partir do versículo 4, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Ou seja, ela fez como ele mandou. Nós precisamos fazer como Deus manda, como Deus orienta. E aí nós vamos ver o resultado na nossa vida. Naquela casa que faltava, passou a sobrar. Aquela mulher que antes chorava, passou a se alegrar. Onde não tinha nada, passou a ter tudo. O fogão que antes estava frio, agora passou a aquecer. O celeiro que estava vazio, agora passou a transbordar. O milagre de Deus aconteceu na vida daquela mulher, daquela família. Eu declaro sobre a tua vida a provisão de Deus, o sustento de Deus, a manifestação poderosa do Senhor, realizando o milagre que você tanto precisa, em nome do Senhor Jesus. Amém.